Você viu o golpe de mestre do governo? Pois é, gente. O governo, com essa nova ferramenta, que é o tal do gás para todos, vai deixar muita gente a ver navios sobre aumento no Bolsa Família. Vocês lembram que eu vinha falando sobre a questão dos empréstimos, do 13º, até do Bolsa Internet? Tudo isso poderá ser votado. O 13º, para quem não sabe, do Bolsa Família, foi aprovado por 2 senadores. O Jader Barbalho, que aprovou, que é o autor do projeto, aprovou, aliás, passou para a Damares Alves pegou o projeto, aprovou e passou para a comissão. Estamos aguardando o resultado dessa comissão. Se for aprovado, vai para a votação. Então, 13º do Bolsa Família ainda para esse final de ano, dezembro. Aí entra a questão do Bolsa Internet. O presidente Lula liberou o tal do gás para todos, que vai dar gás para mais de 20 milhões de brasileiros que recebem Bolsa Família, ou seja, todos os beneficiários. E aí muita gente com gás, que deve ficar na casa dos 100, 105 reais, não vai ser em dinheiro, vai ser um aplicativo mês sim, mês não, e muita gente vai esquecer do aumento, muita gente vai esquecer das cobranças que estamos fazendo. Então, é uma jogada de marketing que o governo está fazendo, tá? Então, lembre-se, 13º, temos que continuar cobrando. Aumento do Bolsa Família, temos que continuar cobrando. Bolsa Internet, promessa do presidente Lula, temos que cobrar, temos que continuar cobrando, isso pode ser votado. Empréstimo Bolsa Família, que o presidente Lula já tinha prometido, pelo andar da caminhagem, passou no dia agora 28, na última quarta-feira, 28 de agosto, passou na Câmara e agora deve passar pelo processo lá no Senado. E aí, se tudo isso andar, se for votado, aprovado, der tudo certo, afinal de contas, teremos, enfim, o início desse processo que muita gente aguarda, Muita gente espera isso aí, que é justamente a questão do início dos empréstimos do Bolsa Família. Você não está sabendo sobre a questão dos empréstimos do Bolsa Família e do Acredita? 6 mil reais para 6 milhões de pessoas? Olha aí no teu celular alguns sites falando sobre isso, tá? Câmara aprova o Acredita, com crédito do Bolsa Família e desenrola para mês. O programa estava em vigor, mas na medida provisória perdeu a validade em agosto. Agora, depois que for aprovado na Câmara, vai para o Senado. Então, se o Senado aprovar, então as cartas vão ficar na mesa para o presidente Lula meter a caneta e iniciar esse empréstimo. Então, o empréstimo vai depender agora do Senado. A Câmara deu certo, passou, agora vai ser com o Senado e depois com o presidente Lula para sancionar isso aí. Tudo indica que ao longo desse mês de setembro teremos esse início, tá? Deixa eu falar aqui de política, gente. Você viu aí a disparada? Rapaz, o candidato Pablo lá em São Paulo simplesmente disparou. Eu estava acompanhando aqui uma reportagem, eu quero inclusive que você acompanhe, porque no Brasil tudo é política, Eu já venho falando isso há bom tempo, tudo é política. Para aprovar um 13º é uma política enorme. Para aprovar esse Vale Gás que a gente cobra a tempo, foram liberar agora. Por quê? Campanha política, Estamos em campanha, eleição. Vários candidatos aí que é do lado do governo tá em baixa e aí estava pedindo algo. Por que o governo não liberou esse gás de cozinha desde que a gente vem cobrando há mais de ano? Porque logo agora, faltando 30 dias, praticamente um mês para 33 dias para a campanha. Por quê? Vocês estão entendendo, pessoal, o que é que está acontecendo? Tudo é campanha política. Tudo é campanha política. Eu quero que você acompanhe esse comentário aqui. Rapaz, que coisa, hein? Olha só essa situação. As pesquisas vêm apontando aí, em São Paulo, que o Pablo Marçal, está disparado. Isso está mexendo com a cabeça de muita gente mesmo, tá? Então, eu quero que você acompanhe essa reportagem, preste atenção aí, para você não perder o fio da meada, tá, gente? Acompanhe, tire suas próprias conclusões. Veja só essa questão aí. Preste atenção nessa matéria. Acreditava que o Pablo Marçal fosse mais ou menos um Padre Kelman dessas eleições aqui. Eu acho que a pesquisa de ontem mostrou que estavam redondamente enganados, Não é uma figura bizarra, meio extrema, que está ali só para fazer um extremismo e ser linha auxiliar de uma direita mais convencional. Pelo contrário, é alguém que está concorrendo diretamente e está tirando o lugar do Nunes no segundo turno.
O Nunes era, para botar numa expressão só que foi usada há um tempo atrás, o Nunes era o candidato, digamos assim, do bolsonarismo moderado nessa eleição. É o candidato, né, do bolsonarismo moderado nessa eleição. E está vendo o tapete dele ser puxado, né? Porque o Marçal, ele apela e ele toca diretamente nos valores mais caros do eleitor que vota muitas vezes e que votou e que apoia o Bolsonaro, né? Embora ele próprio não tenha a sua carreira, o seu mérito, ou a sua imagem, ou a sua fama, nada disso é devido ao bolsonarismo. O Marçal se fez por conta, em outro meio, o meio das vendas online, o meio dos coaches. Ele fazia sessões, enfim, de cura milagrosa para milhares de pessoas. É um outro fenômeno que não deve nada diretamente ao bolsonarismo, mas que tem muitas coisas em comum, né? Eu imagino que agora a campanha do Nunes deva estar no modo desespero total. Não duvido que talvez a última boia de salvação para ele, nesse momento, seja se colar mais ao Bolsonaro. Ele tinha muito receio, né, de se colar ao Bolsonaro. Por quê? Porque, embora possa ajudar com uma base mais aguerrida de direita, num segundo turno contra o Boulos, que era o cenário mais provável até pouco tempo atrás, num segundo turno contra o Boulos seria melhor ser visto como mais de centro. O Boulos é o extremo de esquerda e o Nunes mais de centro, estava no papo para ele. Não está mais nem um pouco garantido que ele vai para o segundo turno agora. Então eu imagino que sim, ele vai tentar colar no Bolsonaro. Agora eu não sei se é uma questão de pontos ideológicos, sabe? Começa a falar de armas, começa a falar de pauta LGBT, começa a falar de enfim, conservadorismo. Eu não sei se é tanto de pautas ou até mesmo de postura. A gente está vivendo num tempo em que política voltou a ser, assim, política em sentido pleno, sabe? Quer dizer o quê? Quer dizer conflito, guerra. O Marçal está aí para a guerra. O Marçal está usando todas as armas, ele ataca das maneiras mais inconcebíveis, né? Baixas. A gente vê ele sendo punido, inclusive, por propagandas tentando associar um candidato ao uso de cocaína. Assim, é um negócio totalmente de outro mundo. E ele não vai parar. Você ouviu aí? Que coisa, que situação, né? Muitos estavam, inclusive, falando, dizendo, olha, o ex-presidente Bolsonaro está apoiando o atual prefeito em São Paulo, né, o Ricardo Nunes, e não apoiou o Pablo Marçal. Resultado, está aí, as pesquisas. Ele partiu praticamente de quarta, quinta colocação, está na ponta, disparado aí, segundo as campanhas que vem mostrando os números. Eu estou impressionado com o fenômeno chamado Pablo Marçal. Gente do céu, eu estava acompanhando os números, inclusive, né, os números esses que foram divulgados aí por uma grande empresa de pesquisa, e eu fiquei pensando aqui, deixa eu mostrar aqui para você entender, olha só aí os números como são impressionantes, ó. Segundo essa pesquisa diz, Datafolha, né? Boulos tem 23, Marçal sobe para 21 e Nunes registra 19, empate técnico triplo na disputa por São Paulo. Isso é que está acontecendo hoje, gente, tá? Alguns números já falam de que o Pablo Marçal já deu uma disparada. Então você de São Paulo, fique atento aí, disparada, né? E a gente fica na expectativa aqui. Isso significa o quê, Alex? Que o povo não está satisfeito com uma possível campanha, um possível mandato por parte da esquerda na maior cidade do Brasil, São Paulo, né? E aí todos ficam questionando, né? O que é que vai acontecer? Eu estava, inclusive, acompanhando também uma reportagem, e essa outra reportagem trata aí da sabatina que o Boulos deu, a sabatina, ele deu uma sabatina na Globo News, e aí muitos disseram o seguinte, olha, ele deu uma rebolada aí, não conseguiu, né, ser eficaz nas respostas totalmente. Eu, inclusive, só ganhar, aí você tira as suas próprias conclusões. Olha só, parte da entrevista que o Boulos, né, deu nessa sabatina, que inclusive aconteceu aí no canal fechado, o Globo News. Veja só, preste atenção, e aí você tira as suas próprias conclusões. Acompanhe comigo, acompanhe, veja aí. Dato, o senhor falou bastante da atuação no Congresso do senhor. Queria falar do caso do Janones no Conselho de Ética. Em maio, o Conselho de Ética absolveu o Janones, o senhor foi o relator desse processo. Já vi o senhor falando, não foi o único voto, não foi mesmo, foram 12 votos pela absolvição do André Janones, mas o senhor foi o relator desse caso. O Janones, para quem está assistindo, só para a gente lembrar, é alvo, está sendo investigado pela suposta prática de rachadinha.
uma investigação que foi aberta, autorizada pelo Supremo, PF investigando. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor usou como principal fundamento ali, embasou o argumento do senhor, que ele está sendo investigado por um crime que teria sido cometido antes do mandato atual. Até se baseou ali num precedente, pelo que eu recuperei aqui, do então deputado Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor, se fosse no lugar do Janones, alguém da família Bolsonaro, o senhor também votaria para absolver alguém investigado pela prática de rachadinha como o senhor fez com o Janones? Sadi, nós temos que ver o contexto do Conselho de Ética. Primeiro, assim, deixar claro para quem está nos assistindo. Para mim, rachadinha é crime. Independente de ser feita pelo Janones, pelo Flávio Bolsonaro, pelo Queiroz, é crime. Ponto. O que estava em jogo no Conselho de Ética? Você teve, logo antes, os deputados que participaram direta ou indiretamente da quebradeira do 8 de janeiro, da tentativa de golpe de Estado, que inclusive destruiu o parlamento. Teve deputado que gravou vídeo apoiando. E sabe por que a mesa diretora da Câmara sequer enviou o processo deles para o Conselho de Ética? Não chegou sequer a ter admissibilidade, relator, nada disso, porque aconteceu 20 dias antes da posse da atual legislatura. Este foi o argumento. Então, você não pode ter dois pesos, duas medidas. Você não pode permitir. Mas o senhor votaria para absolver alguém da família Bolsonaro com esse argumento? Você precisa ter o contexto, Sadi. Não, mas o contexto eu acho que está claro. Não, o contexto é que talvez não esteja claro para quem está nos assistindo então, qual foi o contexto do meu relatório e do meu voto. Aí, o Janones está sendo investigado, que seja. Se a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça concluir que ele é culpado, que pague. Aliás, é bom lembrar que o partido do Janones nem me apoia o Ricardo Nunes aqui em São Paulo. É bom lembrar que o deputado do partido do Ricardo Nunes, que está me acusando, do MDB, votou pelo relatório comigo. Eu fui procurar, só um minuto, Dani, eu fui procurar até fiquei lembrando do caso do Flávio Bolsonaro, para tentar trazer também para o assinante alguns casos, né? O senhor falou 2 pesos, 2 medidas. Lá no Senado tem o caso tem o senador Flávio Bolsonaro, que também foi alvo, está no centro de um outro caso que ficou conhecido de forma nacional, caso das rachadinhas envolvendo o Queiroz. O senhor já falou muito disso também, já defendeu, inclusive, já defendeu até prisão para Bolsonaro por causa de rachadinha. No caso do Flávio Bolsonaro, uma representação dos partidos do senhor do PSOL, junto com o PT, à época, trazendo exatamente esse pedido para cassar o mandato do Flávio lá no Conselho de Ética, argumentando que mesmo a vida pregressa, estou lendo aqui, tá, que eu recuperei, a vida pregressa de um senador, por óbvio, é essencial aos interesses públicos e republicanos e merece ser analisado pelo corpo legislativo. Só que a advocacia do Senado argumentou exatamente isso que o senhor argumentou para absolver o Janones. Não vale se for um caso anterior ao mandato. E aí, para manter o caso do Flávio Bolsonaro lá no Conselho de Ética, que não foi julgado, mas pode ser que seja, eles tiveram que achar, os partidos que entraram com a representação, outros fatos. Por exemplo, ligar algo do Flávio ao mandato atual, por exemplo, a BIM paralela, só para dar um exemplo. Claro. Então, fiquei pensando nisso. Se fosse alguém da família Bolsonaro, como o deputado federal Guilherme Boulos votaria? Vamos lá, Sadi. Eu concordo que um deputado deva ser julgado, mesmo por algo que aconteceu antes do mandato. Pela vida pública. Essa é a minha posição. O meu partido, inclusive, entrou com várias ações contra os deputados do 8 de janeiro, que foi antes do mandato. A ação foi do PSOL. Entrou com ações em outros casos. Agora, como relator, eu não podia permitir 2 pesos e 2 medidas e que os bolsonaristas usassem isso como um troféu, usando o critério pelo qual eles foram sequer julgados no 8 de janeiro. Desculpa, candidato, o senhor teve a oportunidade de expressar o seu entendimento a respeito da aplicação da ética, da moralidade na administração pública, como relator. Poucos poderiam ter uma oportunidade maior de mostrar desprendimento ideológico, desprendimento político e apego às próprias convicções, como o senhor teve nesse caso. Se o senhor acha que deveria ser preso, por que o senhor acha que ele tem direito à cadeira na Câmara dos Deputados? Eu digo que eu acho que ele deveria ser preso
Se se comprovar que ele é culpado. Eu não defendo prisão sumária para ninguém. Perfeito, mas o senhor entende que com o que se tem as gravações dos funcionários dizendo que havia devolução, porque é isso, são os servidores, trabalhavam com ele e foram gravados dizendo que tinham de devolver dinheiro. Não muda em nada do exemplo que a Sadi trouxe, aliás, né, existe uma gradação, porque ali você tinha ainda braço com milícia, mas eu não vou falar dos Bolsonaro. Os Bolsonaro foram escrutinados por 4 anos. Pois é, como você acompanhou aí, né, muitos analistas políticos disseram que essa sabatina com o Boulos, ele patinou nas suas respostas, tá? Patinou nas suas respostas, mas aí você tira as suas próprias conclusões. A verdade é que o Brasil está passando por um processo de mudanças, né, gente? A gente tem que continuar fazendo aqui as cobranças ao governo federal, aos governos estaduais, governos municipais, sobre ajudar em trabalho, em oportunidade, em incentivo ao comércio, à indústria, enfim, ajudar as famílias que estão desempregadas. Muita gente que estão desempregadas querem trabalhar, muitas pessoas. Infelizmente, não há emprego porque falta incentivo a empresas, ao comércio, à indústria. Se conseguir atacar essa parte, essa área, dando oportunidade de emprego a pessoas, aí o Brasil vai melhorar, porque ninguém quer viver pelo resto da vida vivendo simplesmente de um programa social. Muitos, mais de 90%, preferiria estar com um trabalho com carteira assinada, 13º, direito às férias e abriria mão do seu benefício. Mas tem que ter um trabalho sério e para isso é necessário incentivo por parte do governo, tá? Dá a tua opinião sobre isso. A gente deve continuar lutando pelo 13º? Se sim, coloca aqui hashtag quero 13º do Bolsa Família já. Inclusive, a gente está com essa campanha. Você que está nos acompanhando em todo o Brasil, várias campanhas estamos fazendo. A campanha do gás deu certo. Gás para todos agora já é lei. A partir de janeiro, todos os beneficiários de forma gradativa vão participar desse novo programa. Tá, gente? Então, é importante você estar a par sobre isso. Só lembrar aqui, ó, olha mais uma vez no teu celular, no teu notebook, essa campanha do Vale Gás deu certo, né? Hashtag quero meu Vale Gás já. O governo agora já aprovou gás para todos a partir de janeiro. E a outra campanha, hashtag quero 13º do Bolsa Família já. Hashtag quero 13º do Bolsa Família já. Então, temos que continuar lutando. Tá difícil. Tá delicado. O governo deu uma jogada de mestre aí, porque com a aprovação do gás, muita gente vai esquecer de cobrar o aumento do Bolsa Família, vai esquecer a questão do 13º, que a gente não esquece, frisamos mais uma vez, vamos lembrar disso, até necessário for, e também a promessa do presidente Lula sobre o Bolsa Internet. Tá? Ele prometeu durante sua campanha, até agora não cumpriu. Tá? Empréstimo, já falei, Câmara aprovou, está no Senado sendo aprovando aí esse empréstimo, aí o presidente Lula deverá sancionar para ter ainda nesse mês de setembro, ok? Certo, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Ô Alex, tem palavra para hoje? Trazer uma palavra para mim, palavra para você nesse momento, palavra de Deus para a gente refletir sobre a vida, que a gente não pode estar dependendo exclusivamente, dependendo de homens, de políticos, não. Devemos depender de Deus em todas as ocasiões. Eu sempre digo, está difícil? Ore a Deus. O problema está complicado? Ore a Deus. Peça a Deus. Deus abre portas, tá? A grande verdade é essa. Deus abre portas em tudo. Lembre-se disso. Deus abre portas em tudo. É necessário você clamar, apresentar suas dificuldades, seus problemas, entregue a Ele. No livro de Provérbios, capítulo 16, diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Ou seja, os planos são do homem. Nós fazemos planos, mas quem dá a última palavra, quem dá o ultimato de verdade é o nosso Senhor, é o nosso Deus Pai, que fez os céus e a terra, que é dono do ouro e da prata, tá? Então, que possamos fazer planos, mas lembre-se, a última resposta, a palavra final, se sim, se não, vem da boca de Deus. Amém? Fica com essa palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, independente da situação que você esteja enfrentando. Coloque isso no seu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está difícil, está delicado, desempregado, injustiçado, perseguido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Persista, nunca perca esperança em Deus na sua vida, nunca, jamais, tá? O que seria do homem se não tivesse temor, se não tivesse a esperança em Deus? O que seríamos nós? Então, nossa esperança é Deus, representado pela figura que é o nosso advogado, irmão Jesus Cristo, que está se preparando para voltar e as trombetas irão soar em breve.
Amém, amados? Fica com essa palavra, tá? Você já deu like, já deu joinha? Importante, faz isso, dá essa moral aqui. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo, vamos inscrever-se, destacado em vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Tô confiando em você, tá? Tô no Instagram. Blog Alex Silva, segue a gente no Instagram, também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com, o link fica aqui destacado em azul. Dia de bênçãos, a gente se encontra, lembre-se, dia 17 começam os pagamentos NIS 1, pessoal do Rio Grande do Sul teremos antecipação e mais listas, né? Segundo o ministro Hélio Dias, tem desbloqueio retroativo, regras de proteção, fila de espera, isso é muito bom, então a expectativa aumenta, ok? Deus abençoe, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau.